Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Alfredo Nasser. Eu sou a Divina Gonçalves Leite, aluna de licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu. Faço parte da residência pedagógica. Estou auxiliando a professora de vocês, Josi Cristiane, que é professora de Química. Hoje fiquei de falar um pouquinho sobre as substâncias simples e compostas. Dentro delas, falar sobre a mistura homogênea e heterogênea. Vocês sabiam que toda matéria é constituída por substâncias? E que todas as substâncias encontradas, ou a maioria delas, são encontradas misturadas a outras substâncias? Por exemplo, o ar atmosférico. Ele é formado por uma mistura de gases, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos químicos. O solo é formado por óxido de ferro, silicatos, água, minerais e outros elementos químicos. O leite já é formado pela água, cloreto de sódio, o ácido lático e outros elementos químicos. Outras substâncias que não são encontradas misturadas na natureza são o ouro, o grafite e o diamante. O grafite e o diamante são formas que encontramos o carbono. São duas formas diferentes. Para a química, é considerada uma substância pura aquela que tem um grau de pureza adequado aos parâmetros experimentais a que se destina a substância. São substâncias formadas por átomos ou moléculas iguais, que possuem propriedades físicas e químicas constantes e bem definidas, como temperatura de fusão, ebulição e densidade. Uma substância pura, ela é formada pela mesma molécula, como por exemplo a água. A água é formada somente pela molécula da água. Não existe outra molécula de outro elemento aqui, existe só a molécula da água. O gás amônia é formado somente pela molécula amônia. Essas substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples são substâncias formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. São exemplos de substâncias simples: o gás hidrogênio, que é formado somente pelo hidrogênio. São 2 hidrogênios. O gás oxigênio, que é formado somente pelo oxigênio, por 2 oxigênios. O gás nitrogênio, que é formado somente por nitrogênio. O gás ozônio, que é formado somente por oxigênio. Esses são exemplos de substâncias simples: gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio e gás ozônio. Já as substâncias compostas são substâncias formadas por mais de um elemento químico. São exemplos de substâncias compostas o gás carbônico, que é formado pelo carbono e 2 oxigênio. A água, que é formada por 1 oxigênio e 2 hidrogênio. Misturas. As misturas são formadas por 2 ou mais substâncias. As suas propriedades físicas e químicas, temperatura de fusão, ebulição e densidade, são variáveis.
Essas misturas podem ser homogênea ou heterogênea. As misturas homogêneas são misturas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme de ponto a ponto. Exemplo de mistura homogênea são a água mais o sal, pois existe só uma fase. Só vemos a água. Ao dissolver o sal em água, só vemos a água. A água mais o açúcar também é a mesma coisa. Percebemos só a água. Não vemos o sal, o açúcar, aliás, ao dissolver o açúcar. Já as misturas heterogêneas são diferentes. Elas apresentam duas ou mais fases, ou seja, o seu aspecto é multiforme de ponto a ponto. Exemplos de misturas heterogêneas. Exemplo, a água com gelo. Vemos duas fases, o gelo e a água líquida. Exemplo também de mistura heterogênea, a água mais o óleo. Vemos duas fases, o óleo e a água. Aqui está só 2 exemplos de misturas heterogêneas, mas existem mais exemplos, tanto de mistura homogênea como heterogênea. E por hoje é só.